Se a paz do Senhor Jesus seja no seu coração, bom dia. Nesse início de semana, neste abençoado domingo, está preparado? Se prepara o chamado de Deus como atalaia. O Senhor lhe chama. O Senhor lhe chama naquele lugar onde a qual você foi esquecido. O Senhor está lembrando. Manda chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Atenta, aleluia, a esse chamado de Deus para a sua vida, diante da palavra dele. Glórias a Deus. O Senhor da ceifa tá lhe chamando, breve vem ele anunciar. Fala Deus, toque em mim com brasas no altar. Fala Deus, fico atento, alegre ao teu mandar. Glórias a Deus, vamos diante da palavra do Senhor ao meu seu coração. Mateus, glórias a Deus, 4, versículo 18, vai falar o primeiro chamado do discípulo. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava as redes no mar, porque era pescador. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos sereis pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiam. E adiante deles se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e irmãos, num barco com seu pai. E Zebedeu consertou-se as redes e chamou também. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tornando os endemoniados, lunáticos, os paralíticos, eles curavam por toda a multidão. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador na minha e na sua vida, onde Deus chega com esse chamado. Deus chegou, louvado seja o nome do Senhor. Deus lembrou de você nesta manhã, neste domingo, nesse início de semana. Jesus vai passando na Galileia, chamando, louvado seja o nome do Senhor, chamando através da palavra dele ao meu seu coração, porque você tem um chamado, você tem um chamado de Deus bradando no seu coração, queimando, louvado seja o nome do Senhor, para chegar naquele lugar com a presença de Deus. Deus está lhe preparando nesta manhã, de cantar manarracébria, porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não te esqueceu. Se esqueceram de você, mas Deus faz lembrar, louvado seja o nome do Senhor. Deus faz lembrar porque você, aleluia, foi chamado desde o ventre, assim como Jeremias 1,5 vai dizer, aleluia, onde Deus, aleluia, disse para Jeremias, eu te escolhi desde a madre, aleluia, desde a formação do ventre, louvado seja o nome do Senhor. És meu, venha ao meu chamado, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, mas eu não sei falar, Jeremias vai dizer, aleluia, não diga que eu sou falar, que não sabe falar. Deus vai responder para Jeremias, eu te preparo, eu te capacito, somente abre a tua boca, ardecasta, manarraçúbia, somente abre a tua boca naquele lugar onde eu vou te levar, de cantar manarraçúbria. Há um chamado de Deus para a sua vida neste início de semana. Deus lhe prepara, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que chegou com esse chamado. O chamado de Deus é diferente, assim como Pedro estava ali pescando, mas seus irmãos, Jesus chegou, olhou para Pedro, aleluia, viu a capacitação de Pedro, viu a coragem de Pedro. Jesus, aleluia, conhece. Jesus te conhece, a tua capacidade, a tua coragem, a tua força. Glórias a Deus, ele lhe prepara diante dessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, a segui-lo, a seguir Jesus, a seguir os caminhos, a seguir a palavra dele, a seguir os mandados dele. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele lugar você vai fazer a diferença, porque é o próprio Deus que vai te levar, de casta manarraçúbria. Você vai naquele lugar enviado por Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Bíblia vai dizer também em Mateus 22, glórias a Deus, que louvado seja Deus, 22:14, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha, na sua vida. Poucos são escolhidos, você é um escolhido, você é diferente, você não é um só chamado, você tem, aleluia, você tem um chamado bradando no seu coração, chama do Espírito Santo. Você é um escolhido, você é um escolhido por Deus para fazer a diferença naquele lugar onde Deus vai te levar esta semana.
chama, Deus, aleluia, te leva. Te leva porque você estava esquecido, assim como Mefibosete, aleluia, 2 Samuel vai falar de um homem, aleluia, que estava aleijado, lá em Lodebar, de Castamana Súbria, estava esquecido, mas Deus, aleluia, quando fez Davi rei, Deus levantou Davi rei, Deus, louvado seja Deus, fez Davi lembrar. Vão lembrar de você. Vão lembrar de você, aleluia, e vão mandar te chamar. De Castamana Súbria, aleluia. Quando Davi perguntou a Ziba, aleluia, se tinha alguém, louvado seja Deus, ele foi logo dizendo que Ziba, aleluia, Ziba foi logo dizendo que Mefibosete era aleijado, era prostrado, mas Davi não perguntou. Davi só perguntou se tinha alguém ali da descendência do pai dele, louvado seja o nome do Senhor. E tinha, louvado seja Deus, tinha, mas estava esquecido, estava lá em Lodebar, mas no tempo do Senhor, o Senhor preparou Davi e mandou chamar. É o tempo, é chegado ao tempo para o chamado de Deus para a sua vida naquele lugar. Louvado seja, é o chamado de Deus que está chamando, que está ali preparando a chegar naquele lugar e fazer a diferença, e sentar na mesa do rei, assim como Mefibosete sentou com Davi, de Castamana Súbria, para fazer a diferença, proclamando o nome do Senhor, indo aos mandamentos do Senhor, mas Deus, aleluia, te dá honra, louvado seja o nome do Senhor. Deus te dá honra, aleluia, nesse esquecimento, nessa prostração, aleluia, nessa rejeição, Deus lhe chama e lhe prepara uma mesa preparada de honra para você, porque você obedeceu os mandamentos de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esse chamado o Senhor lhe chama. O Senhor da ceifa está lhe chamando. De Castamana Súbria. A ceifa significa uma ação, uma atitude, uma colheita, aleluia, louvado seja. Assim como Ruth chegou ali naquelas terras, aleluia, foi colher as espigas naquela terra, aleluia, Ruth obedeceu ao chamado de Deus. Ruth não conhecia a Deus, mas, aleluia, o chamado de Deus, louvado seja Deus, ela chegou naquelas terras ceifando, aleluia, colhendo, tendo uma ação, aleluia, e as terras foi dada nas mãos de Ruth. O Senhor honrou aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor quer lhe honrar, aleluia, diante do chamado dele, vá neste lugar, louvado seja o nome do Senhor, vá ceifar, vá com a ação de Deus, aleluia, que Deus vai te honrar, Deus é contigo neste lugar, de Castamana Súbria, Bebererecai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador. Aleluia, como é forte esse chamado de Deus para com sua vida. Assim ele chamou os discípulos, foi chamando, passando na Galileia e curando, fazendo os milagres. A Bíblia vai dizer bem claro aqui que ele curava leproso, ele curava endemoniado, ele curava onde ele passava, e os discípulos foi aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos foi vendo, aleluia, você vai aprender naquele lugar, você vai aprender, aleluia, porque Deus vai lhe dar capacidade, Deus vai lhe dar instruções, louvado seja o nome do Senhor, para comandar este lugar, para comandar a sua família, para comandar seu casamento, para comandar este negócio. Deus vai lhe chamando, lhe capacitando, lhe dando sabedoria divina, aleluia, para administrar, louvado seja Deus, este chamado, esse chamado de Deus para a sua vida, como presente de Deus nas suas mãos, de Castamana Súbria, aleluia, é um chamado, é uma ceifa linda que o Senhor está ali preparando, louvado seja Deus, glórias a Deus, é uma ceifa linda que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, para você zelar, para você orientar, para você administrar, aleluia, receba a administração de Deus, receba, aleluia, a preparação de Deus, receba os cuidados de Deus, aleluia, para com este negócio que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus coloca nas tuas mãos, este lugar, louvado seja Deus, receba a preparação, receba o zelo de Deus, aleluia, porque o chamado de Deus, aleluia, transmite, aleluia, em cada lugar, em cada pessoa, louvado seja o nome do Senhor, somente receba a palavra, o mandamento de Deus, aleluia, que vai proporcionando para as outras pessoas, de Castamana Súbria, esta ação, esta ceifa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao meu seu coração, Deus chega com chamado. O chamado de Deus é lindo. Ali Mefibosete foi honrado ali na mesa. Louvado seja Deus. Era humilhado, era esquecido, era rejeitado. Mas Deus chamou e colocou na mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Deus, aleluia, lhe capacita. Deus lhe dá uma honra. Deus, louvado seja Deus, para você ajudar. Para você, louvado seja Deus, ceifar. Ter uma ação de ajudar o próximo, de Castamana Súbria, e mandar chamar, de Castamana Sébria. Oh, aleluia, Deus capacita. Aleluia, neste presente que Deus coloca nas tuas mãos, neste lugar, Deus faz, aleluia,
vaso de honra para você, aleluia, trabalhar, ceifar para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer porque Deus, aleluia, manda chamar. Deus lhe chamou, aleluia, como, louvado seja Deus, como honra, para honrar. Louvado seja Deus, aqueles que estão esquecidos, que estão humilhados, que estão desprezados. Você é o cabeça. Você, aleluia, é o cabeça onde Deus, aleluia, está lhe instituindo, está dando honra, está dando capacitação. Louvado seja Deus a esse chamado. Só para o nome santo do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida. Receba esse chamado, aleluia, receba, porque neste lugar você estava esquecido, mas Deus manda lhe chamar. Diante essa semana, a partir deste domingo, nessa palavra, aleluia, tão santa e revelada, Deus chama. É o próprio Deus que manda lhe chamar. Louvado seja o nome do Senhor para você ceifar diante da presença de Deus, para você ter ação. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer, aleluia, esse chamado. Deus grande, Deus poderoso, majestoso. Aqui te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor está preparando. O Senhor está preparando o vaso, aleluia, para chegar neste lugar, para fazer a diferença, aleluia, para ela te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Honrar com a ação, com a ceifa do Senhor na vida dela. Meu Deus, vai tirando todas as muralhas, todos os empecilhos, vai quebrando todo o mal, Senhor. Toda a seta maligna, toda a inveja, todo olho grande, porque o Senhor chegou primeiro no chamado da vida dela. Assim como o Senhor chamou Jeremias, meu Pai, capacitou. Louvado seja Deus, desde a madre, louvado seja Deus, ela é uma escolhida, meu Pai, ela não é só um chamado, ela é uma escolhida do Senhor desde o ventre para fazer a diferença neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está capacitando, o Senhor está, aleluia, cada vez mais honrando. Louvado seja Deus, para ela ceifar, fazer ação na vida, meu Pai, daqueles que o Senhor escolheu também, na vida daqueles que o Senhor, aleluia, chama também para fazer a diferença. Oh Deus, vai tirando todas as muralhas, toda a inveja, todo olho grande, meu Pai, vai limpando com teus caminhos, aleluia, aleluia, limpando com teu sangue os caminhos, porque o Senhor chegou primeiro nesse chamado, e essa pessoa vai chegar neste lugar, e vai te honrar, meu Pai, para fazer a diferença. Meu Deus, prepara os hospitais, os presídios, meu Pai, visita Jesus, cobre com teu sangue, meu Pai, chega ali, Senhor, com teu chamado divino, com teu chamado de cura, de libertação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor e Salvador, na minha sua vida, receba o chamado de Deus, que é lindo e ceifeiro, aleluia, para seu fruto, aleluia, para ser honrado na presença de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Vai ter fruto. O Senhor diz que vai ter fruto diante desse chamado, de castamanarracébria, vai ter fruto. Receba, aleluia, a preparação do Senhor neste lugar, no chamado dele para com sua vida. Você tem um chamado de Deus, louvado seja Deus, arde essa chama no seu coração e Deus já está chegando, já está chamando, já está colhendo os dele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, amém. Agradeço a rica oportunidade, irmãos. Louvado seja Deus. Já te peço, glórias a Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, glórias a Deus, minha carga. Mas Deus chega, né? Glórias a Deus, repreende todo o mal. Glórias a Deus, ativa o sininho das notificações, inscreva no canal, curta, deixa o teu like com o teu amém, glórias a Deus, para cada dia a gente ceifar cada vez mais a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha, na sua vida. Glórias a Deus, ter essa ação de ceifar com a palavra dele ao meu seu coração. Se inscrevendo no canal, ativa o sininho das notificações e já te agradeço. Fique todos na paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Receba o chamado de Deus.